há 20 anos atrás, quando eu comecei, que o profissional, para ele ser bom, ele precisava ter um dom nas mãos, ser um artista, né? Então, fazer um bom corte, fazer uma boa coloração. E hoje eu vejo que o bom profissional, ele precisa ter educação. Começando mais um Visagismo em Foco, onde a gente vai investigar questões relacionadas ao visagismo, à imagem pessoal, à beleza e outros assuntos. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Lu Moreira, que é cabeleireiro, maquiador, ele é performer, ele é instrumentador cirúrgico, ele tem muitas atividades. Então vai ser uma conversa extremamente interessante. Bom dia, como vai, Lu? Tudo dia. Bem? Um prazer estar aqui. Prazer meu. É meu, a honra é minha. E, Lu, conte um pouquinho da sua trajetória, como você entrou no mundo da beleza. Porque você não começou direto no mundo da beleza, né? Não, jamais. E depois o visagismo, como você conheceu, como você abraçou isso, porque você está fazendo um trabalho maravilhoso nesse campo hoje em dia. Bom, vamos lá. Nascido numa região de São José dos Campos, Vale do Paraíba, morei sempre na roça, vamos dizer assim, né? E comecei na área de perfumaria. Então, primeiro trabalho, ser borrifador na porta da perfumaria, entregando aqueles flaconetes. Sim. E aí, conheci os cosméticos, dentre outros fatores, a parte de perfume. L'Oréal veio, me pegou, fui fazer curso de maquiagem, escola de Lancôme Paris, e assim foi indo. Bom, só que minha formação, eu sou educador de formação, então fiz magistério. E aí, morando no interior, existiam aquelas feiras de beleza aqui em São Paulo, as Hair Brasil da vida, enfim. E aí, estava quem? Aquele ser humano, lá no palco, bem distante, eu imaginava, gente, o que é isso? Como será que eu vou conseguir um dia ter aula ou fazer um curso com ele? E quem era a pessoa? O mestre, né? O Felipe. Não, quando? Não vamos falar de idade, tipo 18, 17 anos atrás. Nossa, então bem no início. Bem no início mesmo, aquelas primeiras apresentações que tinham logo na sequência tinha shows, sim, que vinham os profissionais e faziam aqueles trabalhos. Então, a princípio, foi desta forma. E aí, me apaixonei, a beleza me escolheu, eu sempre digo isso, não tem outra forma. E no decorrer da vida, o mundo vai nos apresentando pessoas especiais, até que fui trabalhar com Simone Holanda, foi quem tive a honra. Mas tem uma história antes da Simone. Aquela história, sim. A profissional estava mexendo na minha agenda, né? Que fazendo você já maquiagem. Tendo uma boa... Que eu já tinha anos de profissão, de 14 anos de profissão. E chegou uma fulana, dentro de Osasco, que mexeu na minha agenda. E eu fui dizer, meu Deus, o que acontece, o porquê que isso está acontecendo? Um trabalho impecável, sempre busco, a perfeição não existe, mas estar um pouco mais próximo da perfeição. E aquilo começou a me incomodar. Aí fui pro airbrush, aquela técnica de maquiagem, falei, não é isso. Tinha algo diferente. Cheguei na mesa dela e disse, eu não quero saber, eu vou trabalhar com você. Você querendo ou não, eu vou trabalhar com você. E daí ela usou a palavra, aquela lá do passado, a qual eu tinha total interesse, intuito em conhecer, que é o visagismo. Então foi desta forma que eu tive essa aproximação maior com o visagismo, né? Você sentiu o poder do visagismo. O poder, exatamente. Contra você, né? Contra mim mesmo, porque, gente, eu tinha uma imagem que, aliás, sempre discreto, só que não. E isso complicava, porque não passava credibilidade, você chegava de uma forma muito
fato, você acaba se chocando as pessoas com o trabalho. Apesar da gente trabalhar com arte, fazer performance, de dançar, mas eu não conseguia entender o porquê, aquelas limitações profissionais a mim. E daí foi onde, numa primeira conversa com a Simone, eu fui entender realmente os temperamentos, o que era o visagismo, e daí eu saí de lá louca, eu fiquei uma semana sem dormir. Sabe? Então foi assim, inexplicável essa experiência. E aí... Aí você fez o curso. Na sequência, fui comprar o curso, ok, que presencial, que foi incrível. Só que eu não imaginei que eu fosse ficar tão próximo do responsável por tudo isso, né? E que foi outra honra, outro presente de Deus, vamos dizer assim. E aí foi o curso onde eu me apaixonei, que eu não consegui dormir no hotel, que eu saí de lá, eu fiquei uma semana mesmo achando que eu tava louco. Porque o visagismo foi contra a minha pessoa mesmo. Eu tive que passar por esse processo para entender e cuidar do outro, né? Mas foi fantástico, uma experiência incrível. Porque é um outro mundo, né? Outro mundo. Eu me sentia analfabeto antes do visagismo. O visagismo, ele me alfabetizou. Alfabetizou visualmente, né? Da imagem, o que é expressa. O mundo, né? O mundo, né? O mundo. Então não tem... Para entender que a forma vem antes da cor. Sim. Exatamente. E isso a gente faz até mesmo na área médica, que quando você muda a forma da pessoa, você muda ela inteira. Se ela está toda redonda, você dá curva, você muda. Sim. Então a gente fala muito isso, quando muda a forma, muda a cor. A cor eu digo que é o quê? A ação, a alegria, né? A todo esse cenário que a gente vive aí. Porque você trabalha com médicos... Então, eu tive uma experiência incrível com o Dr. Adriano Bittencourt, que é um médico excepcional, que muda a forma das pessoas. E a instrumentação cirúrgica me levou a isso, a entender que o dia que você muda a forma, você muda tudo. Então tá muito ligado com a lipoescultura, né? Então você cria formas diferentes, a qual você altera o humor das pessoas, o sentido, o espelho. E aí vem junto com o visagismo, que até ele foi fazer um curso também. Sim. Então hoje... tá palestrando nos congressos com base incrível na sua formação. Sim, porque essa coisa da autoimagem é tão poderoso, porque é a sua identidade visual. Nossa identidade visual. E compreender isso transforma tudo, porque antes como vou deixar a pessoa mais bonita? Exato. Né? E aí você vê, puxa vida, mas isso é tão limitado, né? Porque eu penso assim, o que é bonito? Porque o bonito para mim pode ser diferente para você. E deixar o outro bonito, por exemplo, com batom vermelho. Mas às vezes ela não sente bonito com batom vermelho, eu acho. Ok? Então assim, era muito superficial sem o visagismo, vamos entender isso, né? E ela pode ser uma pessoa exuberante ou discreta. Exatamente. Então... pode ser que uma maquiagem nude para e alguma coisa cheia de gloss, etc. para outra. Exatamente. Então, mas quem é quem, né? Aí que foi o sentido, que foi transformador, que foi assim... realmente abrir o leque. Hoje acabo não errando. A gente não erra mais quando você é visagista, né? Felipe Ralo ainda não tem como, porque você identifica os temperamentos. Você tá ali com a noiva, que hoje é o meu forte, é festas, né? Então você tá com a noiva, você tá com a debutante, você consegue interpretá-las, o que de fato vai fazer diferença na vida delas, né? Sim. Em relação à imagem. E são datas extremamente importantes. Que a gente não consegue voltar atrás. Não podemos apagar de novo e dizer... Não pode errar. Olha, vamos começar de novo? A gente tem uma outra data para fazer o seu casamento? Não. É impossível. Então, facilitou a vida, me deixou com mais autoridades. Tudo muda, não tem... É inexplicável. Só quem passa pela experiência. E o que as noivas... Por exemplo, você vai pegar uma noiva. Como que elas vêm para você? E o que muda quando você começa a conversar com elas, fazer a consultoria? O que acontece? Primeiro, elas chegam com referência de foto.
Então elas querem que eu reproduza aquilo que elas me trouxeram. Então, as fotos de cabelo e as fotos de maquiagem. Quando você começa a falar de temperamento, quando você começa a descrevê-la, a falar da sua força, de suas intuições, da sua vontade, de acordo com o seu formato de rosto, elas ficam assim, elas param, pede para esquecer tudo aquilo que elas trouxeram e pergunta, então vamos recomeçar. Então recomeça a criação da imagem dela para aquele dia. E eu sempre uso nos meus testes, para fazer a maquiagem, metade do rosto. Eu deixo a pessoa que ela é real e transformo o outro lado dela, que na verdade realça a sua beleza, porque é muito complexo o noivo casar com outra mulher que não seja a mulher dele, por esse processo transformador que muitos fazem, que para mim tá tudo bem, não existe certo e errado, porém precisa se ter esse cuidado, porque quando lavar, entrar debaixo do chuveiro, ele casou com uma outra mulher. Né? Então, esse cuidado. E quando começa a consultoria, elas choram, elas se identificam mais com o espelho, elas ficam encantadas com aquele trabalho. E, mais uma vez, eu falo, não tem como errar. As coléricas têm o estilo de maquiagem dela, as sanguíneas as delas. Então, assim, você acaba sendo assertivo. E elas ficam mais encantadas quando viram para o espelho e falam, como você acertou? Era isso mesmo que eu queria. Só que ela não consegue interpretar. Então, ela traz uma imagem que ela acha bonita, mas aquela imagem tem a ver com a personalidade dela, com o temperamento dela. E será que aquela imagem é realmente o que ela quer transmitir no seu dia? Então E se ela vem com uma coisa, um sonho de adolescente? Exatamente. Eu quero ser uma princesa, uma Barbie, uma coisa assim. É isso. Ainda tem muitas, né, delas que querem sempre fazer esse tipo de... Vamos remeter, talvez, sabe aquela infância que passou vontade, ou que foi muito difícil, aí ela trabalhou, estudou, ganhou um dinheiro a mais, ela quer proporcionar aquele desejo de criança, isso acontece muito, isso acontece bastante, assim. Então, imagina uma colérica que a pessoa, o homem está casando com ela, porque ele admira a força dela, exatamente. O pé no chão, ele é isso que ele quer na mulher. Exato. E aí você faz uma coisa tudo delicada, toda sensualizada, ou tudo tudo uma muito boneca, princesa, ou né? Princesa da Disney. Ele fala, e ele fala, não quero casar com cadê ela. aquela mulher forte que eu conheci? Porque dela se torna frágil, né? A princesa, ela é doce, né? Um bibelô, vamos dizer assim. Eu até estava conversando com a Sônia outro dia, que tem um livro, não sei se você conhece, que chama-se A Síndrome da Cinderela. Da Cinderela. E é fantástico isso, porque tem do outro lado, para os homens, o síndrome do Peter Pan. Peter Pan. Né? E a Cinderela, aquela que é um chip que se coloca nas mulheres desde a infância. Naquela coisa de ser doce, de que ser... É a mulher submissa. Submissa. Né? E é vamos dizer, um estereótipo de mulher que já não serve mais, né? Não estamos nessa era mais. Porque tem que ser mulher, tem que ser princesa? Ou tem que ser mulher, tem que ser submissa, não é? E existem as mulheres delicadas, realmente. Exato. Mas elas não têm que ser submissas. Sim. Né? E esse chip está na cabeça. Eu vejo isso. A Sônia é uma pessoa forte, etc. Mas vira e mexe, tem uma hora que ela quer... eu quero que alguém cuide de mim. Sim. Eu quero ser meu príncipe encantado que cuida de tudo, leva-me para um castelo, cavalo, etc. E dê as mãos e venha ao meu castelo. Não é assim. A vida não é assim, exato. Né? E eu acho isso muito importante, as pessoas compreenderem no que elas estão inseridas. Do outro lado, você tem os homens, né, que estão dentro desse Peter Pan. Sim. E você tem que ser aquele homem forte, dinâmico, que resolve tudo até o fim da vida. Aí entra em crise nos 50 anos
Porque você não é mais forte, você não não é tem mais a forte. coisa. É E verdade. tem a gente que, os homens, né, que querem ser garotões a vida inteira. A vida Então, aos inteira. 50 anos, compram aquela motocicleta. Exatamente. Porque esse é o síndrome de Sim. Peter Pan, né? O envelhecer para ele nunca vai Não chegar. É. E a sociedade contribui para fortalecer esses padrões Uhum. que são extremamente prejudiciais às pessoas, né? Uhum. Porque não serve. Você tem, cada época da vida, você tem uma época da vida, né? Uhum. Você tem, você muda, né? E sabe, Felipe, onde a gente mais vê esse lado contraditório, quando eu tenho uma família de debutante, aonde o pai, a filha vai ser sempre a princesinha intocável, e para a mãe ela tem que ser uma mulher forte. Então o pai quer que ela venha com uma coroa gigante, com um penteado deste tamanho, artístico, e a mãe não, quer aquela mulher forte, quer aquele cabelo mais reto, sabe? É muito engraçado isso, como há um conflito mesmo, até uma briga na hora do teste, Nossa, porque o pai quer a princesa e a mãe não quer aquela princesa. nossa, eu nunca imaginei isso. E por quê? Sabe quando a mãe, por exemplo, você pega uma mãe que teve uma vida mais dura, talvez, que ela não teve as bonecas. Eu imagino assim, uma criança com aquelas Barbies passando a mão naqueles cabelos. Uma mãe que não teve isso, teve uma vida mais dura. Essa mãe replica para a filha essa vida. Sim. É muito incrível. Então, assim, há esse conflito bastante... eu digo que até duvidoso, porque a adolescente ela fica meio perdida, porque ela não sabe se ela agrada o pai ou a mãe. Sim. É muito complexo isso na hora de fazer o teste. Porque eu acho que isso é meio comum, que os pais se projetam nos seus filhos. Exato. Você sentiu isso? Nossa, eu senti isso sempre. E meu pai era, por exemplo, melancólico. Uhum. E eu não sou melancólico. Eu tenho um lado melancólico, que é a parte... mas eu não tinha modelo para ser colérico. Sim. Então, eu não sabia como exercer esse lado colérico e também eu tenho um lado forte sanguíneo, que ficou praticamente totalmente apagado. Uhum. A minha mãe, que era mais colérica, sanguínea, era irlandesa. Né? O irlandês é bem briguento. Bem briguento. Então, você não se encontra na vida, né? É difícil, você pode, até você se encontrar, você saber quem você é e assumir isso e vivenciar quem você é um processo. E o cabeleireiro pode ajudar muito nisso. Muito. Somos fundamentais para isso. Você até... Porque assim, eu sempre quis ser artista, né, Felipe? Aquela coisa assim, ai, famoso. Então assim, a minha escolha para fazer noivas e debutantes foi isso, porque eu vou estar a vida inteira no álbum dela. Sim. Ela vai me levar para a vida. E é uma festa, né? E é uma festa, trabalhar com o lúdico das pessoas, Sim. né? Então, assim, não tem tristeza ali, tem dedicação. Só que também tem dois caminhos, né? Ou você vai elevar essa autoestima e fazer parte de um grande sonho, ou o profissional também pode acabar a falência, né? Dessa autoestima, e por isso que não podemos errar. Aquela coisa em lágrimas. Em lágrimas, exatamente. Amargas. Porque você estragou o dia da pessoa. Estragou o dia da pessoa. É um sonho e com muita carrega. antecedência, né? Hoje nós estamos numa era em que fecharam um dia de noiva e debutante com 2 anos. Eu tenho agenda hoje para 2026. Nossa Senhora. Então é muito a longo prazo tudo isso. Sim. Né? Então é você trabalhar com uma vida, 2 anos, porque você pode saber, e se acontecer qualquer coisa comigo? Sim. Mas você trabalha com essa... Então, por exemplo, debutante vai ser 15 anos. 15 e você anos, começa a trabalhar com 13. Com 13, exatamente, que é o nosso primeiro contato, é exatamente Mas isso. nesses 2 anos não pode acontecer muita coisa? Pode acontecer muita coisa.
Graças a Deus, até hoje não tivemos Mas problemas. elas mudam de ideia? Não... Mudam de ideia, tipo, com 13 anos elas querem a festa da fada, depois com 15 elas querem o fantasma da ópera, sensual, porque hoje elas estão na era de transparência, né? As meninas de 15 não são mais como antigas, né? Nossa Senhora. Hoje elas estão vindo, elas chegam assim no salão e eu falo, meu Deus, parecem noivas, uma mulher formada. Tem ainda as pequeninas que eu falo, mas a maioria delas hoje são muito mulheres, muito. E onde foi a infância? Então, a adolescência? Essa é a pergunta. Você brincou de boneca? Muitas delas não, a internet, né? Caramba. Então já chegam moças, assim, até a conversa, ela se torna limitada. Porque eu sempre digo que a internet afasta-se os de perto, né? E aproxima os de longe. Sim. Então você não consegue ter um diálogo. Geralmente quem participa afetivamente dessa consultoria, vamos dizer assim, que a gente faz todo ao recebê-las, são os pais. Porque elas não conseguem falar nem o que elas querem. Nossa Senhora. Porque eu tive algumas experiências de fazer consultoria com pessoas bem jovens, né? 15, 16 anos. Né? E uma coisa que eu notei é o brilho nos olhos que eles mostram de serem reconhecidos. Então, que é como se pela primeira vez ou poucas vezes eles estão sendo realmente vistos como são. Uhum. E isso porque a gente sempre fala do lado positivo, evita falar, deixa que a própria pessoa fala do negativo. Do negativo, exato. Então, de repente, porque adolescente é muito inseguro. Inseguro, né? Sim. Aí você fala, você é linda, de alguma forma, que ela nunca apreciou. Uhum. Isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa brilha os olhos. Você já deve ter tido várias vezes isso acontece sempre. E aí elas começam a ver que elas não têm que ser igual a outra pessoa, aquela outra menina que é popular, ou que seja. É a era do copia e cola. Eu preciso ser como tal blogueira. Isso, olha, outra coisa que tá... Não sei nem palavras usar, mas assim, o que está deixando as adolescentes de ser adolescente, de viver esse percurso delas, é essa questão da internet do blogueiro. Porque eu preciso ser como a fulana. Eu tenho que estar como... Então elas querem a roupa, elas querem o decote, elas querem o cabelo, elas querem a maquiagem. Ilusão, né? E é tudo uma ilusão, porque aquilo talvez deu certo para aquele X pessoa. E talvez nem seja realidade. E nem seja a realidade, exatamente isso. Então esse mundo virtual está complicando muito os relacionamentos. Exatamente. E quando a gente fala de casamento, é relacionamento. É relacionamento. É relacionamento. Casando com outro, por quê? Uhum. Pra quê? Qual é o sentido? O que você tá... É um relacionamento mesmo? Ou você quer ficar um pouquinho mais? Uhum. Porque as coisas estão ficando muito ou transitórias. Porque aquele seu grupo, todo mundo casou e você não. Isso é mais trágico. Entende? Eu não posso ficar de fora desse grupo. Todos casados e eu não. E talvez casam por desespero de causa, eu sempre digo isso. E sempre brinco com elas. Vocês estão casando realmente por casarem, né? Uma constituir família ou desespero de causa? Elas morrem de rir muitas das vezes. Porque tem um grupo que só ela é solteira. Ela não vai, ela não quer. Mas com quantos anos? 25, 26. Mas ainda é muito jovem. Exatamente, esse é o meu questionamento o tempo inteiro, o fato de você ser jovem e ter a necessidade de provar por um grupo de pessoas que você pode tanto quanto elas. Que você pode ter um relacionamento. O relacionamento, exatamente, virou uma questão de poder. O relacionamento para quê? Então. Né? E isso é assustador, né? Exatamente. Puxa e eu digo bem assim, se eu não fosse um visagista... eu não conseguiria
ter um sucesso em relação às pessoas em si, esse cuidado com elas e faço com que... Compreender isso. Compreender e que elas se vejam de uma outra forma, né? O belo que existe dela. Eu vejo que o mundo precisa ser visagista, Felipe. O mundo precisa ser visagista. Eu acho que deveria ser uma disciplina escolar, sabe? Desde a infância, porque tudo muda, tudo se transforma. Você começa a enxergar e ter uma visão diferenciada do ser humano e do comportamento. Você para de julgar. Sim. E deixa de não trabalhar mais o achismo. Resolve muita coisa em termos de bullying. Então, exatamente isso. Porque exatamente isso. Eu acho que uma das coisas mais incríveis é quando você aprende tudo isso, você começa a olhar as pessoas por trás das máscaras, né? Você vê o ser humano. O ser humano. Aí eu olho para você, eu vejo o seu rosto e falo, o Lu tem essas linhas, tem esse lado extremamente sanguíneo, mas tem um lado bem forte e colérico também, etc. Então, eu vejo quem é o Lu. E eu quero saber você como pessoa, ser humano, etc. Aí também eu quero saber a parte, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa correta, você tem quais são os seus princípios, seus valores, etc., porque eu posso entrar aí. Se eu ficar só na máscara, eu não consigo nem chegar a quem você é. Superficial sempre. Nem as suas... como que eu vou ter um relacionamento com você? De trocar ideias, de trocar... de interagir com você como pessoa. E isso é muito complicado, porque nós estamos lidando, cada vez mais, esse mundo virtual, com a imagem da pessoa, que não é o ser humano, não é a pessoa. Elas estão vendo a imagem, e muitas vezes com filtros e a maquiagem, etc., que talvez não seja quem ela é. Como que a gente penetra por trás e vê quem a pessoa é? E isso se torna muito complicado, né? Porque o mundo se tornou... porque a gente... Eu estou com 72 anos. Quando eu penso para trás, eu vou lá nos anos 60, quando eu era adolescente. O mundo era muito pequeno. Não especificamente para mim, porque meu mundo era um pouco maior do que a maioria dos adolescentes, porque eu morava no Brasil, eu ia estudar em Londres, então viajava, etc. Mas para a maioria das pessoas, eu lembro dos meus colegas na escola, na Inglaterra, eles iam para a escola, ficavam lá na escola, naquele escola-internato. Então, durante 3 meses, esse era o universo. Nós não tínhamos televisão, nós tínhamos um contato através do rádio, jornais, uma coisa. Aí, nas férias, as pessoas iam de volta para suas casas, que era uma extensão daquela escola. Então, o mundo era pequenininho, a realidade delas era pequenininha. Elas não tinham noção de outras coisas. Até teve uma... Desculpe que eu vou contar essa história, é sua entrevista, mas eu vou contar essa história. Mas sempre é um aprendizado. Nós tivemos... A escola promoveu um fim de semana com um grupo de rapazes que veio de uns clubes do norte de Londres, que a escola era um projeto social um clube lá, e as pessoas lá do norte de Londres, os rapazes podiam fazer futebol, jogar futebol lá, etc. E aí eles pegaram um grupo de lá e pegaram um grupo da nossa escola e juntaram os dois numa espécie de acampamento. Foi um desastre. Eu lembro que
eu e um rapaz estavam no mesmo quarto com 2 rapazes do norte de Londres. Eles olhavam conosco como se fôssemos o inimigo, porque nós éramos uma escola privilegiada, etc. E tal, e eles eram praticamente como se fosse periferia. E eles começaram a falar com palavrões assim para agredir, para ver, assim, colocar a gente meio contra a parede. E eu entrei na deles. Eles falavam uma coisa, eu falava as mesmas coisas, etc. e tal. Eles viram que não estava chocando. Meu colega, ele ficou lá duro. Ele não se mexia. Ele não sabia o que responder, não sabia o que falar. E aí eles começaram a contar a vida deles. Era um mundo totalmente estranho para ele, para esse outro rapaz. Para mim, não tanto, eu conheci mais, porque eu viajava do Brasil para cá e eu tinha um pouquinho mais de coisa. Mas ele falava, por exemplo, um rapaz olhou, esse é meu colega e nós somos parceiros. Eu faço qualquer coisa para ele, até vendo minha mãe. Porque esse é sagrado, meu parceiro. Era praticamente parceiro em crime. Em crime. Aí no dia seguinte, como a gente ficou legal, foi fazer um jogo de futebol. Eles contra nós. Eles desceram pau em todos, machucaram todos nós, menos eu e o rapaz, porque os caras falaram, não, esses vocês não vão machucar porque eles são legais. E você vê que não houve conversa, não houve meio de compreensão um do outro, e nós somos tudo gente. Exatamente. Tem um lugar comum. É só você encontrar esse ser humano que está do outro lado e você vê. E eu acho que isso, o visagismo ajuda muito nisso aí. É um raio-x, eu sempre uso. É uma forma de se ver um raio-x e o que existe atrás dessa máscara. Né? E aí você vê as belezas das pessoas, é maravilhoso, né? Porque é mágico, assim. Se eu digo sempre essa palavra, é mágico. Quando você consegue ultrapassar essa máscara. A pessoa até tá sentada assim, ó, firme, enrijecida. Ela faz assim, ó. Parece que ela acaba tendo uma almofadinha a mais. Ela não tem que fingir mais. Exatamente. Não tem que pôr os ares. Exatamente isso. É muito engraçado. Porque você aceitou ela como ela é. Exatamente. Aliás, não só aceitou, você enalteceu quem ela é, né? Exatamente. Valorizando o que você tem de mais belo, o que você tem de bonito, fazendo-a enxergar coisas que ela não tinha essa visão, né? Elas brincam que sai de lá com o terceiro olho, depois da consultoria. E, não, literalmente você muda a vida das pessoas, né? Muda. Realmente muda. E o encontro no espelho? Nossa, esse momento é lágrimas, né? Tem umas que gritam, tem outras que dão aquela gargalhada, tem outras que não falam nada e você vê só a lágrima assim, ó, escorrendo. As reações, elas são infinidades, mas tudo com um objetivo transformador mesmo. Sim. De uma interpretação. É como se você interpretasse os seres humanos que aparentemente são iguais, porque o mercado diz que a moda é um rosto quadrado, agora a moda é harmonização, agora é não sei o quê, agora é ter lábio, agora é ter nariz ponta fina. Então, assim, o que se coloca como verdade, ali na consultoria cai por terra. Sim. Porque quem vai prevalecer? Eu fico pensando, no mundo agora passamos de 8 bilhões de seres nessa Terra. O que faz cada pessoa ser especial? E o que se vende pela internet, esses blogueiros, etc., tudo, é que você tem que ser especial. E o que te torna especial? O que você acha que torna especial? A pergunta é essa, o que te torna especial?
Acho que são seus valores, né? Suas ações, seus princípios, porque o estético aqui a gente padece, vai morrer, acaba, e sempre pensar qual é o meu legado, né? O que eu quero deixar, como eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? Então eu sempre falo que quando eu morrer, as pessoas, acho que a primeira coisa quando vai lembrar, ver uma pedra de brilho, aí ó. Porque o que a gente deixa uma aqui? assinatura, vamos dizer assim, né? Então, Sim. assim, é pensar de fato o que vai te tornar importante, né? Como você toca a vida dos outros. Nós somos responsáveis pela vida que tocamos, não é? E isso eu falo que a única coisa de que eu tenho inveja é que eu não toco fisicamente nas pessoas. E não faço esse encontro no espelho. Eu acho isso tão maravilhoso, porque você está diariamente tocando na vida, nas almas das pessoas, a essência das pessoas. E é um momento inesquecível, né? Aquela coisa de a pessoa descobrir aquilo que é valoroso dentro dela, o que é bonito, com que ela pode se orgulhar, ter autoestima, você trabalhar a autoconfiança. E que muitas vezes ela desconhece. Sim, não, a maioria desconhece, né? Ela desconhece e não imaginava que podia estar, chegar, porque uma vez de uma imagem criada com harmonia e estética, pessoas deixam de ser funcionários e passam a ser gestores, né? Algo eleva. Não tem outra saída, né? Vamos dizer assim, se não for essa elevação de alma, de autoconfiança isso com as noivas, isso com as debutantes, que ainda são meninas jovens, que quando estão naquele papel correto delas, com a imagem que elas sonharam, estejam seguras, é uma elevação, assim, absurda, mesmo os jovens. E profissionalmente, porque depois de uma debutante, princesa ou não, de uma noiva, ela vai ser humano na sociedade, não vai? Porque o se vestir, o casamento para mim é uma alegoria de carnaval. A noiva, ela se veste para o seu dia. A debutante, ela se veste para o seu dia. Só que lá na sociedade ela vai ser quem? Exatamente. Porque o conto de fadas dela qual vai ser o papel dela? Porque o conto de fadas vai acabar, concorda? Ele vai durar ali 6 horas. Que dure 12, vai, desde o momento que ela acorda no seu dia. Ela não vai ser aquilo no resto da vida. Por isso que ela põe uma foto especial e vai guardar isso até os 80 e poucos anos. Não é? 90 ou 100, sei lá. Eu sei, exatamente. Então, qual é o papel dela na sociedade após esse mundo de fantasias, né? Que ela exerce naquele dia. Então, isso é muito importante, né? Que é uma fantasia, mas que tem que estar ligado à realidade dela. Exatamente. Exatamente, é isso. Você só está deixando ela no auge da realidade. Realidade dela. Que não é o dia a dia. Que não é o dia a dia, exatamente isso. E o luxo? Para você, o que é o luxo? Você vive o luxo. Então, o que é ter o luxo? Será que é ter uma bolsa de marca? Será que é ter um sapato de marca? Sempre me pergunto isso. O luxo está ligado à realização de fato daquilo que ela sempre sonhou. Porque o luxo para um é ter uma grife, o luxo para outro nem sempre é ter a grife. Então eu ainda acredito que o luxo para uns é uma funcionalidade material e para outro se torna espiritual. Eu tenho esses dois mundos muito fortes no ramo de festa, que eu tenho pessoas luxuosas que poderiam ter o luxo que tem o poder de compra, mas ele não tem essa necessidade.
Uhum. Agora, tem outros que não têm Mas esse... você não tem que ter muito dinheiro para ter luxo, né? Exatamente, é disso que eu tô querendo me dizer. Se você tem criatividade, É isso, se você tem criatividade, dinamismo, um bom gosto, né? O requinte, que é porque uma coisa tem que ter nata. harmonia estética. Exatamente. Não tem como Então, você você tem ter um que ter- luxo. Exatamente, é isso. Você tem que ter a concepção, a percepção do que é esteticamente agradável, né? É isso. Mas o luxo também está ligado, no meu ver, àquilo que é fora do comum, Fora do comum, sim. é especial. Especial. Então, que tem... Se não tem exatamente qualidade, porque pode ser a qualidade, por exemplo, de um tecido Uhum. de brilho por causa de você estar usando diamantes ou alguma coisa. Sim, Mas não tem que ser diamantes. exatamente. Você pode ter strass, você pode ter o brilho de outra forma, mas que tem que ser feito com aparência de qualidade. Isso. Então, ele tem que ter que você admira que aquilo é especial, não é lugar comum. Não é lugar comum. Né? Aí eu penso assim, em relação às pessoas, que cada um é único. Então, o lugar não comum é justamente naquilo que é único da pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que nada pior do que tratar os diferentes iguais. Putz. Eu adorei essa. Isso cai por terra todo o mercado de moda, vamos dizer assim, que impõe de que tem que todo mundo ser ruiva, ou todo mundo ser, sabe? Não tem como você tratar os diferentes iguais. Isso é o pior. Pra mim é a pior coisa que existe. Por exemplo, você é uma pessoa que não é convencional. Nunca foi. Nunca foi. Porque você não quer ser... o convencional é que se conforma ao que todo mundo faz. Exato. Né? E vamos dizer, confortável. Uhum. As pessoas, a grande maioria, não quer ser fora do convencional, porque é desconfortável ser fora do convencional. Né? Então você vive dentro do desconforto. Sim, que eu adoro. Sim, você tem que adorar. Sim. Então, como que você vai fazer uma imagem de convencional se você não é convencional? E aí que a gente entra naquela coisa da imagem de estilo, que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Estilo é mostrar que você é diferente. Então, como que uma pessoa que é convencional mostra estilo? Isso é uma coisa que eu tenho questionado ultimamente. Se você quer ser convencional no comodismo, fica difícil você ter estilo. Olha, um novo conceito. Não fica? Fica, realmente. Porque para você ter estilo, você tem que mostrar o que é único seu. Único seu. Sua característica única, né? O que você pensa, porque estilo vai além do que é bonito, etc. Então, como você pensa, quais são os seus princípios, como são os seus valores. Teve um rapaz que me ligou outro dia, um barbeiro, e ele falou que ele estava conversando com um cliente, ele ainda não fez o curso, estava interessado em fazer o curso. Tá. E ele falou que esse rapaz virou para ele e falou: o que eu quero expressar é que eu tenho honra. Eu falei, uau, que desafio. Nossa. Que desafio. Como que a gente mostra... Escutei. Como que você mostra que tem honra? O que é honra, né? O que é que você tem... Você é direito, você não titubeia diante do seu...
Então tem que ter linhas retas de alguma forma. Eu fiquei pensando como que eu mostro que tem honra. E é interessante, porque isso é desafiador. E não é só no cabelo que você vai mostrar. É todo o seu... Nos cortes de roupa, nas linhas, nos detalhes. E tudo isso nos vai acessórios, mostrar. No óculos, no relógio. Exatamente. Como que você mostra que você tem honra? Isso que era o mais importante para ele. Aí se vê que quando a gente entra no mundo do visagismo, entra em desafios terríveis, né? Terríveis. Tanto para o profissional quanto para quem está passando pela consultoria, não é? Porque se você não consegue mostrar honra, você não vai... Olha, eu vou sair daqui com problema. Como que eu vou mostrar honra? Pô? Já vou pensar nisso, hoje já é dia de não dormir mais. Eu tô pensando nisso há 4 ou 5 dias, porque ele me ligou há 5 dias. Como que eu mostro honra? É maravilhoso esse conceito. Sim. Né? Então, como que eu mostro? Eu fico pensando, se eu mostro o que é único na pessoa, e eu faço isso com qualidade, com harmonia, com estética, eu faço essa pessoa virar um objeto de luxo. Exato. Isso que é. Então ela não tem que comprar luxo. Não tem que comprar a bolsa Gucci ou Louis Vuitton. Ela não tem que ter aquele sapato do especial que custa $5.000, etc. Ela tem que ser ela mesma. A pessoa tem que ser ela mesma. Ela tem que ter... É como ter classe. É como ter... É exatamente onde eu queria chegar. O Lu, antes do visagismo, não tinha luxo. Porque eu não tinha cuidado de onde eu estar, com quem vou estar, o comportamental nessa junção de coisas. Depois do visagismo, por mais diferente, estiloso que seja, hoje eu me sinto refinado. Sabe, é como passar numa peneira, assim, ó, e ter ficado as coisas que de fato são importantes, bonitas e belo, e me deu outras diretrizes e abriu portas, porque até então eu fechei muitas portas por conta desse jeito. Você acha que essa coisa disso que me ocorreu, porque você não é convencional. Então você, de certa forma, queria mostrar que você não é convencional, mas você acha que você agredia a sociedade para mostrar que não é convencional? Muitas das vezes. Muitas, foi. Aí era uma junção de imaturidade, de ter que mostrar, de querer que... Fazer escândalo. Exatamente, ter que me aturar, sabe? Tem que ser assim. Por que tem que ser daquele jeito? Por que todos os homens têm que usar gola, sei lá, camisa polo? Sim. Sabe? Então, assim, só que existem formas diferentes de você agir, não é? E depois do visagismo, não. Hoje se tornou tudo mais fácil. Hoje muito mais assertivo, se tornou limpo, vamos dizer assim, se tornou luxo pra mim. Sim. É um objeto de luxo. O visagismo tá pra mim como objeto de luxo, porque foi transformador. Qual foi o maior desafio para você para aplicar o visagismo? O que foi a coisa mais desafiadora? Qual foi o elemento assim, foi a análise facial, foi compreender o temperamento, ou foi fazer a consultoria? Qual foi, onde você teve mais desafio? Foi na própria consultoria, na identificação dos temperamentos. Foi ali. Por quê? Muitas das vezes ela tem os seus terços, os seus arquétipos dentro daquele seu temperamento, vamos lá, da consultoria, só que ela vive fora daquilo. Sim. Então, assim, como fazer
fazer ela entender, explicar para ela essa junção de coisas, porque ela é colérica, mas se comporta como fleumática, sabe? São coisas assim de extrema, mas isso para mim teve a ver muito com a questão social também, qual era o papel dela na sociedade, sabe? Sim. E a minha maior dificuldade foi essa, foi mostrar para ela o seu temperamento e que tudo que ela faz, a forma, tudo, o jeito de vestimenta era totalmente oposto daquilo que ela queria transmitir para a sociedade. Entendi. Então aí, porque a pessoa foi reprimida, né? Exatamente. Ou ela se reprimiu. Ou ela se reprimiu. Porque dela não se aceita, não aceita os outros e acha que o mundo está contra ela. Uhum. Essa foi a maior dificuldade, foi então o maior desafio. Ela não vivencia quem ela é. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí a gente entra na diferença entre o que é seu temperamento e que é sua personalidade. Exato. É quando começa a ter problemas psicológicos porque você está desenvolvendo uma personalidade que não está em harmonia ou sintonia com o seu temperamento. Aí elas chegam todas harmonizadas. Eu não sou da fala, tem boca. Como que você dá boca para quem não tem um dom de oratória? Não vai dar. Não tem. Não é? Você não consegue dar isso. Aí eu quero ser forte e eu não sou. Exatamente. Então, atrás já existe a máscara da harmonização. Sim. Que, gente, não estou falando mal, muito pelo contrário. Nós estamos falando dentro do processo de consultoria. Sim. Que não, ela deixou de ser ela. Sim. Mexeu no nariz. Muito. E os nariz? Que não tem nada a ver com bonito e feio, só que o quanto você se projeta a vida, o quanto... A pessoa tinha um nariz e depois não tem mais o nariz. Sim, ela se descaracterizou. Descaracterizou, exatamente. Então, porque dentro da harmonização, existem duas coisas, que eles chamam de beautification, que é deixar enaltecer o que é assim, uma beleza, e a rejuvenescer. Né? Eu vejo que o envelhecimento, muitas vezes, é uma perda de identidade. Sim. Que você não se reconhece no espelho. E nisso a harmonização, a cosmiatria pode ser fantástico, pode recuperar coisas que você está perdendo. Agora, o problema do beautification é que justamente é isso. Você, em vez de enaltecer o que é verdadeiro, você transformar dentro de um padrão ou de um estereótipo que não é verdadeiro. Exatamente isso. A grande dificuldade é essa. E isso é complicado, porque a gente tem que compreender. Se você me conhecesse, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, quando a Sônia me conhece, foi propaganda enganosa. Ela achou que eu era fleumático. E muita gente acha que eu tenho um lado fleumático, porque eu falo devagar, eu falo calmo. Eles acham que eu sou calmo, eu não sou nada calmo. Não sou nada calmo. Mas passa essa coisa por causa da educação inglesa, mas também porque eu reprimi o colérico e o sanguíneo, porque eu não tinha modelos. Eu não sabia como lidar com aquilo. É como se não tinha permissão para fazer isso. Então, eu expressava isso de outras formas e, graças a Deus, eu encontrei o desenho de uma forma de fazer isso, a arte, mas no meu comportamento eu não sabia. Eu fui aprendendo isso, libertando isso, e teria sido uma coisa fabulosa se eu tivesse encontrado um visagista que fizesse uma... Naquela época. Quando eu tinha 13, 14 anos. Teria facilitado tremendamente minha trajetória. Talvez não teria entrado tanto na arte, porque... Então, sempre pode ser que isso foi de positivo, foi por uma razão, sei lá. Não é que lamento. Sim. Mas eu fico pensando nos outros jovens. Como você falou, eu acho que precisa disso
na escola, eu acho que tem que pensar a educação de uma forma diferente. Uhum. De incluir essa coisa da inteligência interpessoal, de compreender o outro, e da inteligência visual. Nós vivemos num mundo visual e todo mundo é analfabeto visual. Então é tão importante quanto aprender a ler e escrever hoje em dia. Porque hoje você sabe o quanto a imagem manipula. A imagem manipula. Tudo é imagem. Mas a maioria das pessoas não tem ideia. Quando entram no supermercado, como estão comprando uma coisa por causa do design, etc., não é por causa do produto é melhor. Exatamente. Você está assistindo um vídeo numa rede social, o que está fazendo que a pessoa acha isso legal? Porque ela não compreende. Então, ela não tem como analisar o que está acontecendo, né? Então, é isso que eu acho que tem muita importância. Agora nós estamos chegando ao fim, eu queria que você falasse um pouquinho o que você recomenda ao profissional de beleza hoje em dia, o que você acha que ela tem que... Quais os caminhos que ela tem que buscar, a pessoa tem que buscar? Eu vejo que há 20 anos atrás, quando eu comecei, que o profissional, para ele ser bom, ele precisava ter um dom nas mãos, ser um artista, né? Então, fazer um bom corte, fazer uma boa coloração. E hoje eu vejo que o bom profissional, ele precisa ter educação. Então, o que eu quero dizer para os meus colegas de trabalho que busque meios educacionais de formação, o visagismo é um deles, não é porque eu estou à sua frente, o criador desse conceito, desse método, mas assim, deixou de ser somente o corte, nós temos que cuidar da alma, nós cuidamos de pessoas, então você precisa entender, saber interpretar reações, ciência, né? Então vai fazer diferença na sua vida, fazer essa junção artística mais acadêmica, vamos dizer. Sim. E hoje temos N formações, graças a Deus. E isso é cultura. Então, ter um profissional da beleza com mais cultura, com mais conhecimento, com mais leitura, isso, para mim, hoje é o segredo de uma trajetória profissional linda, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito na educação e na família. Quem me conhece sabe que eu prego isso sempre. Até já tivemos discussões absurdas sobre isso. Então, para mim ainda, o ser humano, ele precisa de educação. Muito legal. Isso, gostei. Olha, Lu, foi ótimo ter você aqui. O prazer foi Conversar com você foi muito bom. Ficaria o você dia é uma inteiro. Pessoa que não só usa brilho, mas é brilhante, né? Tchau, obrigado. E foi muito bom ter você aqui. Muitíssimo obrigado. Imagina, foi uma honra. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Inscreva-se no canal e vamos ter uma próximo Visagismo em Foco. Obrigado.